Maíra. Eu vim falar um pouco como foi o meu relato de parto cesáreo. Não deu pra mim gravar esse vídeo antes, porque aconteceu um monte de coisa, essa quarentena, meu celular quebrou, enfim. Mas eu vim aqui, tirei um pouquinho do meu tempo pra gravar pra vocês de como foi, porque quando eu tava grávida eu gostava de assistir muito vídeo de relato de parto e me ajudava bastante. Minha bebê nasceu de 39 semanas e 6 dias, ela pesou 3,5 kg e de 47 centímetros. Tudo começou no dia 25/1. Eu tinha acabado de me acordar, desci pra tomar café na casa da minha mãe. E eu tava sentindo umas coisas bem estranhas, minha barriga se endurecendo. E falei pra minha mãe que minha barriga tava assim, e ela falou que se ficasse ritmada, a gente ia dar um pulinho no hospital pra ver. O hospital fica em cima da casa da minha mãe. Então, isso começou de manhã e parou. Eu acordei, era às 8 da manhã e foi até às 9, parou. Quando foi umas 3 horas da tarde, começou de novo, a barriga ficando dura e parava. Durava uns 3 segundos, por aí. Quando foi à noite, a irmã do meu padrasto foi na casa da minha mãe e perguntou o que eu tava sentindo. A minha mãe tinha mandado mensagem pra ela. Eu falei que minha barriga tava se endurecendo, mas nada de dor, não sentia dor, gente. Pra não dizer que na minha gravidez eu senti dor, foi a partir das 37 semanas, só que me dava muita cãibra, muito incômodo pra dormir na coluna e meu quadril ficava estralava demais. Mais dor que nem eu assistia nos relatos de parto, que as mulheres sentiam dor, muita dor. Então, eu esperava por essas dores pra mim poder ir pro hospital. Só queria ir no hospital quando eu tivesse com muita dor. Então, eu falei pra ela, ela até viu, tocou na minha barriga, que já tava em 1 hora. Ela pediu que eu fosse no hospital, falou que eu fosse no hospital, só que eu decidi não ir no mesmo dia. Eu falei que se eu sentisse alguma dor na parte da madrugada eu ia. E falei pra minha mãe, ela dormiu até comigo na cama, caso acontecesse alguma coisa. E eu dormi bem, dormi a noite toda, mesmo com a barriga endurecida, assim, ficando dura, aí tudo bem. Quando foi umas 7 da manhã, minha barriga continuou do mesmo jeito, só que já tava bem ritmada, em 5 em 5 minutos. Minha mãe pediu pra gente ir no hospital, eu me arrumei. Só que, gente, eu não achei que fosse nada, porque quando eu tava nas 38 semanas, eu fui no hospital e eu tava sentindo um bocadinho de dor. Só que, como eu falei pra vocês, era dor na coluna, essas coisas. Só que eu achei que fosse alguma coisa e eu tava sentindo um pouco de cólica. E fiz um exame de toque, não era nada, não tinha dilatado nada. Só que eles falaram que ficasse voltando no hospital caso acontecesse, eu sentisse mais alguma dor, alguma coisa forte. Aí tudo bem. Fui pro hospital. Só que eu fui tranquila, achando que não ia dar em nada. E minha mãe, vamos, porque tem mulher que não sente nada, mas quando chega lá já tá com uns 4 centímetros de dilatação. Então, só que eu falei pra ela que eu não tava, que eu já tinha ido no hospital, não tinha dado de nada. Isso eu tava com 39 semanas e 6 dias. Então, aí no domingo eu tomei café e fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, a mulher da recepção até brincou comigo onde eu fiz meu cadastro, falou que
se fosse pra mim ganhar naquele dia, eu não ia ganhar, porque eu não tava sentindo nada de dor, tava muito tranquila, muito sorridente. Falei, tá. Aí fui, tive a consulta com o doutor e ele pediu pra gente ir pra sala de parto, pra fazer um exame de toque. Só que eu não queria mais fazer exame de toque, eu já tava com medo, já tava bem assustada. Mas eu fiz mesmo assim, porque eu achei que não ia dar em nada. Quando ele fez o exame de toque, ele disse que eu tava com 1 centímetro de dilatação só. E falou que ele disse, assim que ele fez o exame de toque, ele falou que eu não ia ter passagem para ter parto normal, porque o colo do meu útero era muito apertado, não ia dar. E eu falei pra ele, eu comecei a chorar e disse pra ele que se tinha alguma possibilidade de induzir o parto, alguma coisa assim. Só que ele disse que não ia dar certo, que eu ia sofrer muito e tudo bem. Só que eu não queria ter parto, eu não queria fazer parto cesárea. Eu fiquei muito assustada. Então, minha mãe tinha saído. Quando ela chegou, eu falei pra ela que eu não ia fazer parto normal e naquele mesmo dia ser meu parto cesárea. Então, ele falou que pro enfermeiro arrumar uma enfermaria pra me ficar e disse que isso eram as 9 da manhã. Ele disse que daqui para as 4 horas da tarde, se eu não tivesse nenhuma evolução de dilatação, ia fazer minha cesariana às 4 da tarde. Então tá, fui pra enfermaria e fiquei lá com minha mãe. Eu andei muito, eu fiz muito agachamento lá, na possibilidade, na minha mente, que eu ainda ia ter um parto normal, que ainda ia ter evolução de alguma coisa. Isso já era umas 9h30. Quando foi umas 2h30, eles foram lá na enfermaria, pediram pra mim ir pra sala de parto pra fazer outro exame de toque. Aí fez de novo outro exame de toque em mim. E dessa vez, doeu demais esse exame de toque, eu fiquei muito dolorida. Eu não sei porquê. Ele disse que não tinha dilatado nada, estava com só 1 centímetro e falou que já ia fazer meu parto cesáreo. Então, eu falei por que estava marcado só para as 4 horas, porque que ia ser logo. Ele não falava nada, não explicava nada. Eu pedi pra ele, pra minha mãe ficar na sala de cirurgia comigo, ele disse que não podia. Aí tá. Eu achei que... Aí o enfermeiro veio me preparar pra cirurgia e falou que tinha que colocar uma sonda em mim. Eu achei que... As meninas falaram, uma amiga minha que fez parto cesárea falou que doía muito pra colocar a sonda, só que eu não senti dor. Eu não senti, só um incômodo. Ele falou que eu ia sentir um incômodo, eu senti só um incômodo. Quando terminou de colocar a sonda, me levaram para a sala de cirurgia e aplicaram a anestesia em mim. E também não doeu. Ele estava preparando a anestesia e eu estava lá esperando colocar. Eu falei assim, até assim, doutor, ele pediu pra mim me deitar na maca. Aí eu falei assim, e o senhor não vai colocar anestesia não? Ele falou assim, de novo, você quer outra? Eu achei que doía, né, pra anestesia. Então, eles me prepararam lá, colocaram aquele pano no meu meio, pra mim não ver, e amarraram as minhas mãos, não entendi. E começou, isso era 2h30, minha cesárea estava marcada para as 4, ele fez às 2h30. Aí ele começou, falou que eu não ia sentir dor, ia sentir só uns cortes, uns empurrãozinhos pra lá, uma força que ele ia colocar e tal. E, gente, não demorou 3 minutos, a neném nasceu.
eu escutei o chorinho dela e fiquei muito emocionada. Trouxeram... meu Deus, eu não consigo nem explicar o tamanho da emoção que é você sentir aquele bebezinho do seu ladinho, você sentir aquele cheirinho. É muito bom, é sem explicação. Então, tiraram ela, levaram e começaram a me costurar. A parte mais estranha que eu senti no parto foi uma frieza, eu não consegui entender, uma falta de ar que me subiu, assim, começou a me sufocar. Eu fiquei muito sufocada e eu tinha entendido por que minha mão ficou amarrada assim, porque eu comecei a querer me soltar na hora do parto cesáreo, que eles estavam me costurando, eu comecei a querer me soltar e minha pressão baixou muito, me deram até uma injeção pra voltar ao normal, minha pressão ficar mais normal. E também foi bem rápido, a cirurgia foi muito rápido, eu acho que não foi nem meia hora, foi muito rápido. E é muito esquisito. Aí ele terminou e aquele negócio que faz, eles pegam e começam a limpar a gente e fica virando a gente pra um lado pro outro, a gente sem sentir nada, é muito esquisito. Me colocaram em cima da máquina e me levaram pra enfermaria. Assim que eu entrei na enfermaria, minha bebezinha já tava lá com minha mãe. Aí ela... E eu comecei na hora do parto. Na hora do parto, eu comecei a querer provocar. Eu não sei, não saía nada, era só, sei lá, muito esquisito. E eu comecei a ter calafrio já na enfermaria. Colocaram um cobertor bem quente por cima de mim. E eu comecei a dar calafrio, me bater na cama. Não, acho que ele falou que era por conta da anestesia. Mas foi tudo bem. Tirando isso, foi tudo bem, minha cesárea. Ao contrário do meu pós-parto, que foi bem dolorido. E foi isso, gente. Foi bem rápido. Mas se fosse pra me preferir, eu tinha preferido 1000 vezes o parto normal. Por conta do pós-parto, que foi bem dolorido, meus pontos abriu. E se vocês quiserem que eu fale sobre isso, vocês deixem nos comentários. Então é isso, o nome da minha bebê é Maria Jade. Ela hoje já tá com 3 meses. E enfim, espero que vocês gostem.